Queridos irmãos, privilégio falar com vocês mais uma vez, irmão Cícero Torres. Vou compartilhar uma porção da palavra do Senhor Jesus Cristo para vocês, que está em Mateus capítulo 17, a partir do versículo 1. Vamos lá? 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, 3 apóstolos, e os conduziram em particular a um alto monte. Jesus chamou Pedro, Tiago e João em particular e subiram para um alto monte, para um monte alto. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. É por isso que Jesus tinha dito que alguns não iam morrer antes de verem a glória de Deus. Por isso que Jesus se transfigurou, o rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Jesus, de corpo presente, veio mostrar para nós toda a glória e invisibilidade do Pai, porque o Pai é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por isso, quando Jesus disse: Filipe, quem me vê o Pai, o que ele estava dizendo é que Jesus, o Filho de Deus, de corpo presente na terra, veio mostrar para nós toda a glória e a invisibilidade do Pai. Por isso, quem me vê o Pai. Jesus se transfigura diante deles e eles viram a glória de Deus, a glória do Pai. Versículo 3, Mateus 17, 3. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Os discípulos tiveram uma visão de Moisés e Elias falando com ele. Versículo 4. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, como é bom que nós estamos aqui. Queres que façamos aqui 3 tabernáculos, quer dizer, 3 tendas? Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias? Em outro evangelho, a Bíblia diz que eles não sabiam o que diziam. Até porque Jesus não habita em templos feitos por mão de homem. Jesus não habita no templo de Salomão. Jesus habita no templo do coração. Vós sois o templo do Espírito Santo. Mande o fundador do templo de Salomão vir conversar com o Bíblia aqui, para ver se ele não sai envergonhado. Jesus não habita em templo de Salomão, até porque é uma heresia construir templo de Salomão nos dias de hoje. O templo que o Senhor Jesus habita é o templo dos nossos corações. Vós sois o templo do Espírito Santo. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu e o Pai viremos e faremos nele morada, diz o Mestre. Bom, e eles querem fazer uma tenda para cada um. Mas o que aconteceu aqui? Moisés representava a lei e Elias representava os profetas. E Jesus, a graça. Repetindo, Moisés representava a lei, Elias, os profetas, ele foi um dos maiores profetas, e Jesus, a graça. Vamos lá, seguindo a leitura. Mateus 17, 5. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Uma nuvem luminosa veio e cobriu os 3. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o, é ele que vocês devem ouvir. E o mais interessante é que o versículo 6 diz: E os discípulos ouviram isto, e caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram,
senão unicamente a Jesus. Guarde essa frase no teu coração. Senão unicamente a Jesus. Bom, vamos fazer a interpretação do texto conduzido pelo Espírito Santo. O que o Monte da Transfiguração nos ensina? Primeiro que depois que a nuvem cobre eles e desaparece, de repente desaparece o Moisés e desaparece também quem? O Elias. E fica só quem? E viram unicamente a Jesus. E a voz veio do céu dizendo: este é meu filho amado, é ele que vocês devem ouvir. Sabe por quê? Já faz tempo que eu estou com vontade de me aprofundar com vocês no Evangelho. Quando você for ouvir eu pregar, não venha com os óculos da sua religião. Venha despido de religião. Compare na palavra. Moisés representava a lei já acabou. A lei morreu na cruz. Quando Jesus disse que ele não veio destruir a lei, mas cumprir, o que é cumprir? Cumprir é finalizar. Jesus não veio destruir a lei, ele veio cumprir. O que é cumprir? A lei foi cumprida, terminou em Jesus, na cruz, quando ele disse: está consumado. Quando você trabalha a noite toda e chega às 6 horas da manhã, você cumpriu o seu expediente. A lei de Moisés se cumpriu, Jesus veio cumprir ela. Aí alguém acha que nós devemos cumprir a lei, dar dízimo, guardar o sábado, fazer sacrifício. Não, Jesus cumpriu a lei por nós. A lei foi finalizada na cruz, em Cristo. Ali se inicia a graça. Moisés desapareceu porque ele representa os profetas. Moisés desapareceu porque ele representa a lei. Elias também desapareceu porque ele representava, sabe quem? Os profetas. E sabe o que o Evangelho diz? Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João Batista. João Batista foi o último profeta. Eu vejo muita gente dizendo assim: aquele é profeta de Deus, aquele é profeta de Deus. Não. O último profeta foi João Batista. Agora no Novo Testamento, profeta é aquele que profere a palavra. O que profere a palavra. É o que eu estou fazendo, eu estou proferindo a palavra. Profeta não é aquele que adivinha a vida dos outros. Profeta é aquele que anuncia a mensagem do Senhor. Profetizar significa anunciar a mensagem do Senhor. Por que desapareceu Moisés e Elias? Porque a lei e os profetas duraram até João Batista. A lei finaliza na cruz e os profetas. João Batista foi o último. Quando você vê lá em Atos falar de alguns profetas, é porque eles ainda era da geração de João Batista, mas acabou os profetas. A lei e os profetas duraram até João Batista. Não existe mais profeta nos dias de hoje, só se for o que profere a palavra. Amém, queridos? Porque a palavra já está completa. Bom. E o mais interessante é que a voz veio do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem minha alma se compraz, é ele que vocês devem ouvir. Porque lá no Evangelho de João, no capítulo 1, diz que a lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. É por isso que Jesus diz: ensine a guardar todas as coisas que eu mandei. Até hoje tem gente aí nas religiões. Quem é que eu escuto? Moisés, Elias, Abraão ou Jesus? É Jesus. Este é meu filho amado, em quem minha alma se compraz, é ele que vocês devem ouvir. Jesus é o verbo encarnado, a palavra encarnada. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus que não se encadernou, mas que se encarnou e habitou no meio de nós. Este é meu filho amado, em quem minha alma se compraz. É ele que vocês devem ouvir. Versículo 8. Erguendo os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé, o que começa e o que termina a fé na sua vida. Porque aquele que em vós começou a boa obra, que não é no tempo, é na sua vida, é fiel para aperfeiçoar. Aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará na sua vida. 9. E descendo ele do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão. Então foi uma visão que eles tiveram no monte, de Elias e Moisés. Até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Então,
Eu finalizo dizendo que Jesus é a chave hermenêutica, a chave interpretativa das Escrituras e de toda a vida. O que serve para nós não é tudo que está na Bíblia, porque tem coisas que está na Bíblia que foi escrito para a nação de Israel. O sábado, o dízimo, sacrifícios, tudo isso foi escrito para a nação de Israel. Se alguém falar para você que você tem que dar o dízimo, baseado em Mateus 23, quando Jesus diz: escribas e fariseus hipócritas, que vocês dão o dízimo da hortelã, do endo e o cominho, e despreza a fé, o amor, a misericórdia, devia fazer essas coisas e não omitir aquelas. Jesus está falando com os escribas e fariseus hipócritas. No Novo Testamento, os irmãos contribuíam apenas com ofertas voluntárias. Eles não eram obrigados a dar uma porcentagem exata do seu salário. O dízimo não era dinheiro, era a 10ª parte dos alimentos da roça, que era para levar para o sacerdote, para os levitas, que não podia ter herança, para os órfãos e as viúvas. E hoje eles querem dízimo até da viúva. A viúva recebia dízimo. Os irmãos que congregam comigo aqui sabem que eu prego gratuitamente. Pode falar no meu canal, pode comentar se não é do jeito que eu estou falando aqui. Essa comunidade aqui é uma comunidade do amor. Se a porta do salão cair e acabar o botijão de gás do irmão, primeiro o botijão de gás do irmão, depois a gente arruma a porta do salão. Porque a obra é na vida de cada um de nós. Por isso, irmãos, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é Abraão, não é Moisés, não é de forma nenhuma Elias, não é Levi, não é Mateus, ok? Não é José, não é Jacó, não é Isaac. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, nem no passado, nem no presente, nem no futuro, vai ao Pai a não ser por Jesus. Por isso, não é Jesus que tem que estar de acordo com a Bíblia, é a Bíblia que tem que estar de acordo com Jesus. Jesus é a chave hermenêutica, a chave interpretativa das Escrituras e da vida. O que serve para nós é o que Jesus ensinou. E tudo que estiver na Bíblia que está de acordo com o que Jesus ensinou serve para nós. Por exemplo, eles queriam apedrejar uma prostituta. Está na Bíblia. Jesus concordou? Não. Eles queriam proibir Jesus de curar no sábado, porque na Bíblia não podia fazer nada no sábado. Está na Bíblia, mas é para nós? Não. Nós seguimos os ensinamentos de Jesus Cristo. O Antigo Testamento é como se fosse a 8ª série, que você já terminou o 1º grau, você está no 2º grau. Foi bom, mas você não pode mais voltar para lá. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você pode pegar os bons exemplos do Antigo Testamento e pregar, mas tudo tem que estar de acordo com Cristo, porque este é o Filho amado do Pai, em quem minha alma se compraz, diz o Pai. É Ele que vocês devem ouvir. Ele é meu mestre, eu sou apenas um aluno dele. Paz e bem, queridos. Paz e bem.